Boa noite, nesse vídeo, nós vamos abordar o assunto sobre políticas de austeridade, efeitos sobre as mulheres. As políticas de austeridade são caracterizadas pela contenção dos gastos públicos e pela retirada da intervenção do Estado na economia. No Brasil, a política de austeridade está vigente desde 2017 através da Emenda Constitucional 95, conhecida como Teto de Gastos Públicos, congelando por 20 anos as despesas primárias do orçamento público, relacionadas à oferta de bens e serviços à população, implicando na redução de investimentos em saúde, educação e assistência social, dentre outras políticas públicas. A presença das mulheres no cenário público e o fortalecimento de sua organização política introduziram novas questões na sociedade, pressionando o Estado a responder às demandas por políticas públicas que afetam diretamente suas vidas. Essas políticas podem variar de ações direcionadas especificamente às mulheres a políticas mais amplas que as afetam de maneira diferenciada, dependendo de como são concebidas e implementadas. Isso ocorre devido à divisão sexual do trabalho e à posição das mulheres no mercado de trabalho e na família. Políticas sociais universais têm um impacto significativo nas mulheres devido à maior responsabilidade que elas muitas vezes têm no cuidado com a família e à sua situação de renda mais precária e menor acesso ao mercado de trabalho. Portanto, a universalização das políticas sociais, como saúde, educação, segurança e combate à violência, torna-se crucial para melhorar as condições de vida de toda a população, com efeitos específicos nas mulheres devido às desigualdades de gênero. Os governos de Lula e Dilma, nos últimos anos, priorizaram a igualdade de gênero, fortalecendo as políticas destinadas às mulheres. Isso incluiu a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial para incorporar as especificidades de gênero e raça nas políticas públicas. 6 anos após sua criação, a Secretaria de Políticas para as Mulheres tornou-se um ministério, concedendo maior autonomia e recursos para as políticas de gênero. Isso levou a avanços, como maior visibilidade das demandas das mulheres, aumento da presença feminina em espaços públicos e implementação de novas políticas específicas, bem como alterações legislativas para fortalecer os direitos das mulheres. Desde 2015, o debate público brasileiro tem sido dominado pelo discurso e pela prática da austeridade econômica, que se baseia na redução dos gastos públicos e na revisão do papel do Estado na promoção do crescimento econômico e do bem-estar social. Essa abordagem tem sido adotada como uma resposta à crise econômica e ao aumento da dívida pública, visando reformular a atuação do Estado. Em dezembro de 2016, foi aprovada a Emenda Constitucional número 95, com o objetivo de ampliar o superávit primário sem modificar as formas de arrecadação federal e reduzir as despesas públicas. Essa política de austeridade tem como motivação a necessidade de atender às demandas do capital financeiro e do rentismo, que exigem do governo atual o equilíbrio nas contas públicas para continuar pagando os juros da dívida pública. Para alcançar esses objetivos, medidas regressivas foram adotadas, afetando diversos setores da sociedade. As políticas públicas de combate à violência contra as mulheres são desenvolvidas de forma intergovernamental e intersetorial, envolvendo diversas áreas como saúde, assistência social e justiça. O Conselho Nacional da Mulher é responsável pelo controle social dessas ações. Desde 2003, foram criadas políticas específicas para mulheres, executadas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, ligada à Presidência da República. Essas políticas incluem conferências locais e nacionais que envolvem milhares de mulheres de todo o Brasil e resultaram na elaboração dos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres. Esses planos abordam questões como enfrentamento à violência, promoção da autonomia e consideração da diversidade das mulheres, incluindo diferentes grupos como urbanas, rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e de outras comunidades tradicionais. Além disso, são levadas em conta as diversas interseções de gênero, raça, deficiência e orientação sexual que afetam as mulheres. A crise econômica teve um impacto significativo na vida da maioria da população. Entre 2015 e 2016, o PIB registrou uma queda de 7,5%, com um efeito negativo sobre o nível de emprego. No primeiro trimestre de 2017, o desemprego atingiu um recorde, afetando 14,1 milhões de pessoas no Brasil,
sendo 50,6% mulheres e 63,2% delas mulheres negras. A tabela e o gráfico apresentam a evolução do recurso, considerando todas as ações e os planos orçamentários já descritos, que durante 4 anos foram destinados especificamente ao enfrentamento à violência, promoção da igualdade e autonomia das mulheres. Com base nos dados da PNAD contínua para o período de 2012 a 2021, as políticas de austeridade fiscal tiveram um impacto no mercado de trabalho, especialmente entre as mulheres. Durante esse período, houve um aumento gradual na participação das mulheres na população economicamente ativa, PEAN, atingindo 53,7% entre as brancas e 51,5% entre as mulheres negras no quarto trimestre de 2021. No entanto, a crise econômica resultou em um aumento na PEAN sem a criação correspondente de oportunidades de trabalho. A taxa de ocupação das mulheres em 2021 é um indicador importante para avaliar a participação das mulheres no mercado de trabalho e entender as tendências ao longo dos anos, especialmente quando se considera a diferença racial. Em 2021, a taxa de ocupação das mulheres continuou a refletir a sua crescente presença no mercado de trabalho, demonstrando uma tendência de aumento desde 2014. Esse aumento na taxa de ocupação pode ser atribuído a vários fatores, como mudanças nas políticas de emprego, maior acesso à educação e oportunidades de trabalho, bem como a necessidade econômica das famílias. No entanto, quando se analisa a taxa de ocupação por raça, observa-se que as mulheres negras tiveram uma taxa de ocupação ligeiramente menor em comparação com as mulheres brancas. Isso pode ser resultado de desigualdades históricas, discriminação racial e acesso desigual a oportunidades de emprego e educação. É importante notar que o aumento na taxa de ocupação das mulheres, apesar das disparidades raciais, é um indicativo positivo em termos de participação das mulheres no mercado de trabalho. No entanto, as desigualdades persistem e são um deságio que precisa ser abordado por meio de políticas públicas e esforços para promover a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, independentemente da raça. Em 2021, a taxa de desocupação no Brasil foi afetada significativamente pela pandemia de Covid-19. As medidas de distanciamento social e as restrições econômicas tiveram um impacto severo no mercado de trabalho, resultando em um aumento nas taxas de desemprego. Fatores que atribuíram o aumento na taxa de desocupação no Brasil: crise econômica. Quando o Brasil enfrentou uma profunda crise econômica durante o período de 2014 e 2021, sendo caracterizada por recessão, inflação e instabilidade política. Esses fatores desencadearam o aumento do desemprego. Impacto da pandemia. A pandemia de Covid-19, que começou em 2020, teve um impacto massivo na economia e no mercado de trabalho, resultando em perdas de empregos e redução da atividade econômica e a desigualdade de gênero e racial, que as disparidades de gênero e raça no mercado de trabalho também desempenham um papel nas taxas de desocupação no Brasil, com grupos historicamente marginalizados enfrentando maiores desafios de emprego. As tendências de aumento na taxa de desocupação no Brasil sublinham a importância de políticas públicas voltadas para o emprego e a redução das desigualdades de gênero e raciais no mercado de trabalho. Investir em programas de capacitação profissional, promover a igualdade de oportunidades e estimular o crescimento econômico são medidas cruciais para enfrentar esse desafio. A taxa de desocupação no Brasil e sua tendência de aumento entre 2014 e 2021 foram impactadas por crises econômicas e agravadas pela pandemia de Covid-19. As diferenças de gênero e raça nas taxas de desemprego ressaltam a necessidade de políticas públicas inclusivas e estratégias para melhoras no mercado de trabalho e promover a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Para fornecer uma análise mais precisa, é importante considerar dados e estatísticas específicas. Por exemplo, em 2021, a taxa de desocupação no Brasil foi, em média, cerca de 14,4%, com a taxa de desemprego de cerca de 13,1% para homens e 16,3% para mulheres. Esses números destacam as disparidades de gênero no mercado de trabalho. A comparação entre gêneros no Brasil, historicamente, as mulheres tendem a ter taxas de desocupação ligeiramente mais baixas do que os homens. No entanto, as mulheres também são mais propensas a ocupar empregos informais e de menor remuneração.
Em pouco mais de uma década, a sociedade brasileira alcançou progressos econômicos e sociais notáveis. Houve mudanças nas condições de vida de parcela significativa da sociedade discriminada e excluída historicamente do acesso a bens e serviços públicos, em especial às mulheres e às mulheres negras. As políticas de austeridade fiscal vêm alterando de maneira profunda a condição de vida da maioria da população brasileira, especialmente as mulheres, promovendo um grande retrocesso econômico e social. Esses últimos 3 anos contrastam com o ciclo de prosperidade econômica que se estendeu de 2003 a 2014. Os anos que se seguiram alteraram essa dinâmica, comprometendo os resultados alcançados em termos de ampliação do emprego formal, redução das desigualdades, ampliação da renda, diminuição da pobreza e as políticas de combate à violência. A magnitude e a natureza das mudanças ainda são elementos de reflexão. Entretanto, os efeitos sobre a pobreza, o aumento do desemprego, da informalidade e das desigualdades sociais são incontestáveis. Estes têm se refletido na perda de maior autonomia econômica para as mulheres, principais beneficiárias e protagonistas das políticas públicas, com impactos perversos para as comunidades e as economias em geral. Para tanto, há que ampliar a oferta de creches e escolas em período integral, garantindo a dimensão de um projeto pedagógico que reforce a igualdade de gênero, mas que também garanta a dimensão da alimentação, elemento fundamental para diminuir as tarefas no interior das casas. Neste sentido, é fundamental reforçar o papel do Estado e buscar diminuir o papel do mercado. Essa perspectiva, inclusive, é o que poderá contribuir para que as políticas de conciliação sejam mais efetivas para garantir um horizonte de alteração das bases da desigualdade de classe, raça e gênero. Essa proposição está vinculada à compreensão de que a lógica do mercado de acumulação é incompatível com a lógica de colocar o cuidado no centro, como prioridade. Para fornecer uma análise mais precisa, é importante considerar dados e estatísticas específicos. Por exemplo, em 2021, a taxa de desocupação no Brasil foi, em média, cerca de 14,4%, com uma taxa de desemprego de cerca de 13,1% para homens e 16,3% para mulheres. Esses números destacam as disparidades de gênero no mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desocupação no Brasil e sua tendência de aumento entre 2014 e 2021 foram impactadas por crises econômicas e agravadas pela pandemia de Covid-19. As diferenças de gênero e raça nas taxas de desemprego ressaltam a necessidade de políticas públicas inclusivas e estratégias para melhorar o mercado de trabalho e promover a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. No Brasil, somos mais de 20 milhões de mulheres trabalhadoras e ocupamos cerca de 43% das vagas de emprego. Apesar de nossa participação no mercado de trabalho estar em crescimento, 57% das brasileiras trabalham fora, há um abismo quando se fala dos tipos de ocupação, dos cargos e dos salários das mulheres. Nós ainda somos maioria nas funções consideradas femininas e que pagam menos. No trabalho doméstico, por exemplo, somos 6 milhões de trabalhadoras, 92% do total das pessoas que exercem essas profissões. Por outro lado, apenas 19% dos cargos de alto escalão das empresas brasileiras são ocupados por nós trabalhadoras, e mais da metade das empresas no país assumem não ter mulheres em cargos de liderança. Quando se fala de salário, as diferenças persistem. Enquanto a renda média dos homens é de mais de R$ 1.800 por mês, nosso rendimento médio é de R$ 1.288, valor 30% inferior. No caso das mulheres negras, o abismo é ainda maior. A média salarial delas é de menos de R$ 950 por mês. Apesar de receberem salários maiores, a jornada semanal dos homens é de cerca de 40 horas, enquanto nós, mulheres, trabalhamos quase 57 horas por semana. Obrigada por assistir esse vídeo.